Começa com o nosso quadro de Amor Exigente. Hoje é dia da gente aprender sobre dependência química, mas hoje é importante a gente falar sobre o que é que o país está vivendo, sobre essa situação de conflito, de muita apreensão, de angústia por um lado, de confiança por outro, mas a gente traz aqui um grupo ponta firme que vai nos ajudar a entender quais foram essas iniciativas tomadas durante a semana passada e o que é que a gente pode esperar, tanto para quem é de São Paulo, da nossa prefeitura, quanto para quem é do estado de São Paulo, do nosso governo, mas também a nível Brasil, federal, o que é que a gente pode esperar, né? As ações são imprescindíveis. O nosso jovem, o nosso adolescente, as nossas crianças estão aí correndo um risco gravíssimo diante de uma droga tão pesada como o crack. Então, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, mas também a gente tem o Felipe Sabarac, secretário de Ações Sociais da Prefeitura de São Paulo, e o Dr. Cid Vieira de Souza Filho. Os três vão nos ajudar a entender melhor todo esse panorama. Sejam muito bem-vindos, é uma honra recebê-lo. Obrigada, doutor, obrigada por ter vindo. Dr. Cid, prazer revê-lo também, seja bem-vindo. Miguel, nosso amigo, seja muito bem-vindo. Convidá-los para sentar, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? E tentar entender essas ações. Eu estava fora até do Brasil, mas mesmo fora do Brasil eu acompanhei um pouquinho o que estava acontecendo e a preocupação das pessoas. E quando eu cheguei, eu fui tentar me inteirar e eu vi que a própria mídia, ela também está em conflito, sem saber o que ela pensa dessas ações. Então, primeiro eu queria que um dos três me contasse um pouquinho como é que está essa situação, o que aconteceu. E te parabenizar de ter chamado, né, o secretário, o Felipe, Dr. Cid, para esclarecer. Nós temos muitas dúvidas e tem um lado da imprensa distorcendo essas ações que foram propostas pela prefeitura, né? O que acontece lá? Muitas crianças, pessoas sendo abusadas, mulheres sendo abusadas, né? Trabalho escravo, os traficantes utilizando essas pessoas para, por uma pedra, fazerem tudo e irem para cima da polícia. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Para quem não sabe e nunca acompanhou o programa, Amor Exigente não tem nenhum envolvimento político, apartidário. O que a gente tem aqui como responsabilidade e envolvimento é a família. E o que o Miguel está relatando aqui é a dor de cada família que chega ao Amor Exigente. De cada família que tem o seu filho perdido na Cracolândia. Eu digo perdido em todos os sentidos, mas também envolvido com a prostituição e com o trabalho escravo. E o que a gente está ouvindo agora é apartidário, que fique bem claro isso, né? É justamente isso. Nós somos procurados nos nossos grupos de apoio por mães, principalmente a mãe. A mãe nunca abandona o seu filho, né? E é justamente isso. Os filhos, seu ente querido está lá e não tem como acessar, né? Então, nós vimos uma luz no fim do túnel quando a prefeitura disse que iria fazer uma ação na Cracolândia, né? E nós falamos, bom, agora sim, vamos conseguir salvar vidas. Mas eu acho que o secretário podia falar melhor. E o doutor Cid está vindo, que ele vai nos ajudar a entrar na justiça como amicus curiae no Tribunal de Justiça para reverter essa última ação. Mas vamos por partes, senão a pessoa não vai entender. Foi uma ação policial organizada pela Secretaria de Segurança do Estado. Exatamente. Bom, a partir da ação policial, que foi justamente para prender os traficantes e os abusadores, né? E quem estava tirando o direito das pessoas, justamente eram as pessoas, é o crime. Né? Claro que os direitos humanos estavam lá? Os direitos humanos não estavam lá defendendo os traficantes, nem os usuários, ou por mais que estivessem, pela questão ser muito complexa, o que havia ali era uma assistência social, os direitos humanos e a questão de saúde, tentando amenizar a dor dos usuários e dos familiares e amigos dos usuários. Mas, de nenhuma forma, aquilo estava evitando com que muitos direitos humanos deixaram de ser violados. Então, ali você via a cena de, enfim, sem falar do crime e do tráfico em si, de drogas, mas ali mulheres sendo abusadas constantemente, crianças aliciadas, próprio trabalho infantil, prostituição, enfim, mortes,
O cenário lá era de total desgraça. Total. A gente fala era porque, depois a gente vai falar sobre isso, saiu de um lugar, parece que já está sendo formado em outros, né? Mas é um cenário de total desgraça. Bem diferente do que estava, Do que né? estava. Aquilo ali era dia e noite, o inferno Vale ressaltar, da terra. ali já existia uma situação consolidada, inclusive nos próprios prédios ali, um ambiente totalmente degradante e há mais de 20 anos o domínio do tráfico e estabelecido, aquela situação estava estabelecida. O que há agora, realmente, ninguém achou que as pessoas fossem desaparecer. Os usuários foram ali para a região, grande parte a gente já acolheu, a gente pode falar sobre isso, temos números aqui, mas só para concluir o raciocínio de que o que está sendo falado sobre a situação de hoje, as pessoas que estão falando isso não estão se esquecendo de como estava muito próximo de hoje, ou seja, ontem, antes do domingo da ação policial, há menos de um mês atrás, a gente não pode esquecer que uma pessoa que foi resgatar um familiar, ou seja, uma família contratou uma perua e uma pessoa para resgatar um familiar que estava lá na Cracolândia, e esse resgatador foi sequestrado pelo tráfico, foi brutalmente torturado por 3 dias e assassinado, né? E o corpo desapareceu. Depois foram encontrar o corpo e tal. Enfim, o que havia ali era uma situação realmente de desgraça incalculável, é único no mundo, inclusive. Os outros países tentando entender o que ocorria ali. E muita gente de direitos humanos, inclusive, chocada com o que a gente vinha aceitando como Brasil, como Estado e como sociedade. Aí, o que houve foi ali uma ação policial focada nos traficantes, e é claro que, para acessar os traficantes, eles tiveram que afastar os usuários que estavam ali totalmente à mercê dessa história, ou seja, sequestrados literalmente pelo tráfico e pela própria droga, fazendo de tudo por uma pedra. E aí a polícia entrou lá, prendeu os traficantes, e a partir daí, um programa que já vinha sendo construído pelo município e pelo Estado, que é liderado pelo município, que é o programa Redenção, em parceria com o Recomeço, que é o programa do Estado, se iniciou. Né? Essas ações já vinham sendo programadas, as ações de assistência e desenvolvimento social e de saúde, e aí a partir do momento da ação, após a ação policial, foi-se iniciada a questão da assistência e desenvolvimento social. E aí eu posso falar sobre números de atendimentos, de abordagens, de acolhimento, tanto da assistência quanto da saúde. Agora, o ponto principal aqui é o que fazer e como a sociedade e o poder público, enfim, e entidades de classe, o terceiro setor, enfim, empresas inclusive, podem ajudar as pessoas, ou seja, garantir os direitos de quem agora precisa de ajuda. Eu não acho essa discussão de se a polícia agiu certo ou errado, eu acho que ela não tem nem que vir à pauta, porque o que não pode acontecer é a gente aceitar aquela situação do jeito que está. O que não pode acontecer é o que estava acontecendo, né? E todo mundo assim olhando, ali é a Cracolândia. Exatamente. O Dr. Cid, que foi presidente da Comissão de Estudos Antidrogas da OAB, tem uma experiência fantástica sobre isso. Cid, fala a tua opinião. Nós, no início, eu tive a oportunidade de estar aqui no seu programa, quando nós lançamos aquele movimento Brasileiros Indignados com o Avanço do Crack e das Drogas. Um movimento que pede a união de todos os setores da sociedade civil, para enfrentar esse grave problema do crack e das drogas. Então, eu que tive a honra e a felicidade de, no Supremo Tribunal Federal, levar o nome do Amor Exigente como amicus curiae, uma entidade que atende 100 mil familiares e dependentes químicos por mês no país, portanto, mais de 1.200.000 famílias, essa legitimidade, e para levar o sofrimento das famílias, porque quando eu penso em direitos humanos, eu penso no sofrimento das mães, eu penso naquela mulher que vende o filho para o tráfico, eu penso na mulher que se prostitui, e a mulher é a grande vítima das drogas. Então, trazer um pouco da nossa experiência, eu acho que é um assunto difícil, mas desde já, em nome do Amor Exigente, como um advogado criminal há mais de 37 anos e que esteve na linha de frente do problema, acompanhando diariamente o sofrimento dessas famílias. Sim, é muito sofrimento. É um assunto difícil, mas precisa ser tratado, precisa né? ser Eu ouvi muito frente. Quando eu cheguei, assim, foi uma ação mal planejada, mas ok, podia ter feito, mas tinha que já ter o tratamento para todos eles.
E, na verdade, as pessoas esquecem de olhar o panorama que era aquilo lá, né? Sim. Agora, em relação a essa crítica de foi uma ação mal planejada, qual que é a resposta? Bom, acho que dois pontos aí. Primeiro, que a polícia não vai informar o traficante ou o criminoso que horas que ela vai agir. Isso não existe, né? Ó, vou quinta-feira, domingo, hein? Eu vou. Isso não dá, isso não existe. A polícia, ela tem toda a estratégia dela, que tem que ser respeitada e é por isso que a gente conta com a polícia mesmo, né? E a segunda questão é a gente como assistente social, né, a Secretaria de Assistência Social, tanto do município quanto do Estado e a saúde, enfim, todas as secretarias envolvidas, a gente estava preparado para uma ação a qualquer momento, mas ninguém imaginou que seria um botão que se aperta e as pessoas que têm livre espontânea vontade, ou seja, que têm a garantia da escolha delas, inclusive, podem ser desaparecidas, ou seja, ser retiradas de um local e sendo colocadas para outro. Quem aceita ou não acolhimento são, inclusive, eles. O que aconteceu ali foi um resgate, como se acontece em qualquer outra operação de sequestro, um resgate da polícia, tanto daquela região, daqueles quarteirões, quanto das próprias pessoas. E agora elas têm a possibilidade de serem acolhidas para as secretarias respectivas e pela própria sociedade civil, igrejas, ONGs, empresas, A gente enfim. teve por um período curto uma resolução de internação compulsória para esses dependentes químicos, né? Mas isso já não está mais garantido. Por enquanto não, mas isso é uma questão de saúde, né? Quem está liderando esse processo é a Secretaria de Saúde. No caso, a assistência é um apoio nosso e é apenas uma das opções, né? Em nenhum momento, eu acompanhei todo o processo lá na prefeitura, inclusive o secretário Anderson Pomini, de Justiça, quando entrou com esse pedido à Justiça, é um pedido de uma opção, e não é em massa. Estamos falando que aí é operação em massa enfim, internação compulsória internação em massa. Internação em massa, não existe, O pedido foi... Isso daí é bom para ficar bem claro. Não existe, mas seria o mundo ideal, né? Mas nós já temos esse sistema de internação compulsória no Cratório. Já está valendo, ele já acontece. É uma lei, inclusive na época do Fernando Henrique, ele que assinou essa lei. Pode ser feita a internação compulsória. Distorceram o que era para ser feito, né? E é isso que o Dr. Cid vai entrar. E sempre por uma equipe multidisciplinar. É isso que o Projeto Redenção, inclusive, ele contempla isso. É uma abordagem de equipes da assistência social, tanto do município quanto do Estado, equipes da saúde, a parte do recomeço, que é o próprio cartório e os CAPs. Ou seja, essa abordagem ela já está acontecendo neste momento. Desde domingo, foram mais de 6.000 abordagens, ou seja... A gente está falando de 6.000 dependentes químicos. 6.000 abordagens a pessoas. Agora, são várias por dia, inclusive você tem noção de qual é a população que estava ali na Cracolândia? Em torno de 1.000 pessoas, a média, é o que está sendo dito. Houve aí também uma migração de outras pessoas e outras Cracolândias aí no entorno que tendem a ir para o mesmo local, que hoje estão mais concentrados na Praça ali, Princesa Isabel. O fato é que as equipes da saúde e da assistência estão abordando diariamente aquelas pessoas, algumas muitas vezes ao dia, inclusive. Durante a noite, elas são encaminhadas, convidadas a serem acolhidas em centros de acolhida municipais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Não são todos que querem. Tem lá o seu lanche, o seu banho, enfim, e a sua alimentação. E muitos voltam para as ruas depois, elas têm o direito de fazer isso. Agora, voltando à questão da internação compulsória, o pedido da Prefeitura foi para que se houvesse mais uma opção segura, né? Se a lei já permite isso e já existe esse procedimento, mas era mais uma opção segura de que a Prefeitura pudesse, junto a uma equipe multidisciplinar, a partir dessa abordagem e dessa escuta qualificada, esse vínculo criado com o indivíduo, se identificasse, caso se identificasse uma necessidade de internação compulsória por necessidade óbvia, de um técnico especializado, de um médico, aí sim essa internação ocorre. Não sei qual câmera que a gente está falando. Agora, para quem tem um familiar, ou já teve um familiar, ou um amigo, ou um conhecido na situação de drogadição grave, no caso do crack, sabe a dor que é e o quanto a pessoa precisa, de uma certa forma, ser encaminhada. Eu já tive essa experiência, tanto no meu trabalho prévio, ou seja, nos institutos que eu já tive a oportunidade de, inclusive, fundar e participar, desde os meus 11 anos de idade que eu
eu trabalho com essa causa de drogadição e de população de rua, mas não só isso, mas eu já tive a experiência de amigos próximos que foram parar no crack e o quanto é difícil você convencer uma pessoa dessa, por livre, espontânea vontade, Sim, eles não estão capacitados para fazer essa escolha, eles estão doentes, não tem como ter livre-arbítrio numa situação como essa. Quem já passou conhece a história. Sabe? Agora, você falou da Princesa Isabel, né? Ali, os comerciantes, sobretudo dali da Rua Guaianazes, já estão sofrendo bastante, reclamando, o movimento foi abalado, é claro, nos restaurantes por quilo. Eu estava lendo que até uma igreja batista, a primeira igreja batista de São Paulo, também teve a sua fiação cortada, que é bem em frente, e isso não estava no esperado, né? Que fosse essa população em massa, porque parece que de 300 pessoas do primeiro dia, a gente já tem uma população de 600 dependentes químicos ali naquela região. A população que saiu lá do quarteirão, Dino Bueno, Elvésia, enfim, aquele quarteirão, ela, num primeiro momento, se espalhou e agora se concentrou novamente, principalmente ali na praça. Agora, aqueles quarteirões já estavam, de certa forma, vamos dizer assim, acostumados. Não que isso seja normal, não é normal. E não tem que se acostumar com isso. É por isso que a gente defende a ação da polícia nos traficantes. Não se deve acostumar com isso. Mas, de certa forma, todos nós, e principalmente quem está envolvido ali, precisa entender que agora a gente tem a chance de fazer um acolhimento e um atendimento correto àquelas pessoas. Do jeito que a coisa estava ali, se a polícia se afastasse, porque ali havia um cinturão da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, que se afastasse, esse caos estaria muito pior. Então agora, pelo menos existe a oportunidade de todas essas instituições, enfim, seja poder público ou privado, ou terceiro setor, ou a própria sociedade, de identificar formas diversas de atendimento. A dúvida que eu tenho, que eu acho que muitos dos nossos telespectadores e telespectadoras têm, é a seguinte: a ação era necessária, a gente não pode se acostumar e achar que a gente tem uma Cracolândia daquele nível, daquele porte, que chama atenção em qualquer lugar do planeta, de nenhum porte, mas a nossa dúvida é, tem tratamento para toda essa população de dependente químico? Olha, se a gente... Essa é a grande pergunta. Eu acho o seguinte, se a gente tem 12 milhões de pessoas em São Paulo, a gente está falando de um universo ali de 1.500, vamos chutar alto, 2.000 pessoas, se a população, se a sociedade realmente se engajar em identificar formas de atendimento multidisciplinares enfim, diversas abordagens, eu creio que é possível. Não é uma ação de curto prazo. Todo mundo sabe, eu já tive vários casos, inclusive, próximos de amigos e de atendidos que eu já trabalhei. É um trabalho médio e longo prazo, depende sim, num segundo, terceiro momento, da vontade do próprio indivíduo, né? Se tem internação compulsória ou não. Mais pra frente a pessoa tem que querer, a partir do momento que for desintoxicado e tal. Depois da desintoxicação, com certeza absoluta, a grande maioria vai optar, porque eles sofrem também. Claro. Nós, no Amor Exigente, recebemos esse... Nós sabemos, somos sabedores disso. Eles também querem sair disso. Eles também são vítimas disso daí. Quantos intoxicados, né? Você falou muito bem, né? Mas intoxicados, como o Dr. Cid falou, não tem como conceder o livre-arbítrio, porque a escolha não é da pessoa, mas de um usuário sob efeito da droga. Existem muitos casos que a pessoa cansa tanto daquela situação, e eu já tive essa oportunidade. Eu comecei a ajudar as pessoas e acolher pessoas em situação de rua na minha própria casa. Dependentes químicos eu punha na minha casa, dava banho, levava para a escola, dava emprego. Tem um trabalho. Eu conheço bem essa história. Há muito tempo, com moradores de rua, com trabalho lindo, por sinal, né? Que é o que dá sentido à vida da gente, eu né? Eu tive a experiência de conseguir acolher de maneira espontânea muita gente. Mas também tive muitos casos de pessoas que se negaram e se negavam e claramente, quando você observava o cidadão, você sabia que a pessoa estava numa situação que dali é caminho da morte, né? O caminho da morte. Eu tenho recebido aqui no meu WhatsApp várias participações e opiniões e pessoas deixando uma mensagem, né? A Melissa Miranda disse: já tive a oportunidade de passar próximo da Cracolândia e me deparei com um caos. Mas não podemos esquecer que estamos tratando de pessoas que precisam de ajuda, principalmente emocional. Devemos tratar a pessoa, o cidadão. Muitas
pessoas passam por ali como se essas não existissem e elas chamam a atenção. Não acredito que uma pessoa queira essa vida. O problema abrange muito mais do que segurança pública. Obrigada, Melissa, um beijo para você. Tem muita gente dizendo, é fácil criticar a ação da prefeitura, mas então qual seria a solução? A Dirce Umearama fala exatamente sobre isso. É muito difícil e a segurança do cidadão, que acabam sendo atacados também na região, como é que fica? Claro. Aliás, a segurança para essa nova região, ela tá muito maior do que, inclusive, na anterior. Claro que existe uma presença de pessoas ali dependentes circulando bastante naquela área, mas o policiamento ele tá permanente ali, tanto da Guarda Civil Metropolitana quanto da Polícia Militar. Existe uma segurança, a gente tem acompanhado. Inclusive, são eles que passam para assistência e para a saúde os relatórios de onde estão as pessoas, o mapeamento diário. Secretário, ainda tem pessoas que vão lá só para comprar e usar drogas? Sim, inclusive pessoas de classe média e classe média alta que acabam indo na praça para comprar droga e sair. Porque o crack atinge todas as classes sociais. Inclusive outras drogas que estão sendo vendidas lá. Ontem foi apreendido lá um cidadão com, sei lá, alguns quilos de cocaína. Então eles que se infiltram no meio dessa população. E aí, a sociedade como um todo que está criticando... Vira um shopping a céu aberto, né? Vai lá comprar droga e uma também. desgraça instalada aqui. E, Cláudia, isso daí é uma das causas que estão defendendo a descriminalização, que vai atingir realmente a classe média alta. Olha, eles não querem nesses lugares comprar, eles querem ir num coffee shop, num café, numa farmácia. É justamente por isso que estão brigando no Supremo. Sim, a gente vai falar sobre isso, não hoje, mas isso é um assunto que está sempre na nossa pauta, porque isso é coisa séria. Aliás, daqui a pouquinho o ministro Osmar Terra entra ao vivo pelo telefone e a gente vai ter também uma opinião a nível federal, né? Porque esse não é um problema pontual em São Paulo, esse é um problema muito grande. Sim, esse é alguém que nos apoia. Um problema instalado no nosso país. A gente sabe que é um problema mundial, mas o Brasil está sofrendo muito, principalmente com o crack. Eu volto aqui para a gente conversar já e a gente continua, inclusive ouvindo também o ministro Osmar Terra. Vamos continuar então aqui com o Miguel, o Dr. Sidney, o secretário Sabará. Vamos continuar. O Sidney estava te parabenizando que você é nova voluntária do Amor Exigente. Sim, e graças a Deus que é a coisa mais gostosa que eu tenho feito na minha vida hoje, que é poder acolher, ajudar, aprender, crescer ali, né? Eu estou engatinhando ainda, mas a gente está com um grupo lá na igreja do Colégio Santo Américo, ali no Morumbi. Trabalho começando, é muito bom. Muito Ajuda muita gente. Sim, se Deus quiser. Aliás, Amor Exigente tem ajudado muita gente. Precisa ir lá, secretário, levar um pouco dessas informações importantes, né? A gente fica muito na retaguarda, pronto para criticar a ação, né? Ainda mais porque a gente vive esse panorama terrível da política, terrível. Então fica todo mundo muito ressabiado, né? Então uma ação... Aliás, eu queria aproveitar, desculpa até cortar, parabenizar o nosso prefeito. Porque o João Dória, ele é muito corajoso. É coragem. Essa ação, né, claro que foi em parceria com o governador Geraldo Alckmin, mas aqui no município, por mais que o governador tenha tentado fazer algumas ações, e o programa Recomeço é um programa de sucesso, está aí há muitos anos, mais de 5 anos, nenhum prefeito tinha encarado essa situação de frente quanto o João Dória. Então, parabéns ao prefeito, eu me sinto orgulhoso, honrado e feliz de fazer parte de uma equipe dessas, equipe de ponta, e um prefeito corajoso que conseguiu tomar uma decisão que muitos não conseguiriam e muitos não fariam. Parabéns ao nosso prefeito. Inclusive parceiros, né? Inclusive OAB e Amor Exigente. O prefeito foi um dos primeiros subscritores do movimento Brasileiros Indignados com o avanço do crack e das drogas, onde nós sempre sustentamos que o Estado tem a obrigação de intervir naqueles que se encontram em situação de risco e com uma probabilidade muito grande de um caminho sem volta, o caminho da morte. E o prefeito sempre fala da vida, né? Tanto que muitos dos programas que a gente criou tem a palavra vida atrelada, né? Na nova gestão. Então, a população não sabe o valor que esse prefeito tem. Vai começar a conhecer a partir de agora, mas eu posso dizer, porque eu conheço o João, antes até de ser convidado a ser secretário, e convivendo com ele diariamente, o que ele mais fala é: vamos trazer vida para essas pessoas. O programa da Cláudia é Vida. É isso. Vida melhor, né? Porque muito alinhado. Não estamos falando de política aqui. Não, tem que viver melhor, de um líder que está trazendo um assunto à tona, e a gente só está aqui reunido para falar disso por causa disso. Então, mais uma vez, parabenizar o ser humano João Dória
pelo amor à vida que ele está propagando. A gente fica na torcida mesmo. Eu como cidadã, fico muito na torcida. E como todos, eu fico assim na torcida, olhando, querendo. A gente fica atento. E é bom que a gente esteja atento também aos nossos políticos sempre, né, Miguel? Precisava ser feito alguma coisa. Era necessário que se fizesse. Bom, vamos ouvir então agora e conversar com o ministro Osmar Terra, que já está na linha e que vai falar sobre essa situação atual da Cracolândia, da ação da Prefeitura junto com o governo do Estado e sobre o que é que ele acha. Boa tarde, doutor Osmar Terra, prazer falar contigo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao Miguel também, ao Felipe, a nossa turma aí do Amor Exigente. Eu acho que foi uma grande reconquista, né, promovida aí pelo prefeito Dória, pelo governador Alckmin, desse espaço público que é a Cracolândia. Né? Cracolândia realmente era uma chaga a céu aberto, né, era um precedente grave de ocupação do espaço público pelo tráfico de drogas, por uma multidão de pessoas que, por existir aquele espaço, acabaram agravando o seu estado de dependência química, né? E sem nenhuma solução de curto prazo, né? Precisou ter uma sintonia maior entre a Prefeitura e o Governo do Estado para promover uma ação conjunta e que eu acho que reconquistou esse espaço e facilitou o acesso da saúde, da assistência social e tal, junto a essas pessoas que estavam num estado de degradação extrema, né? Degradação física, na miséria absoluta, né? Vendendo o corpo a cada dia para poder comprar droga, né? Numa situação de humilhação brutal, né? E com um transtorno mental grave, que nem tem consciência, né? da gravidade do seu estado, né? Que tinha que ser, de alguma maneira, enfrentado e tratado. Né? As pessoas precisam de tratamento, as pessoas precisam de acolhimento, as pessoas não podem achar... Eu acho muito triste que tenha, por motivos ideológicos, por coisas que não têm base nenhuma na ciência, não tem base nenhuma na história, inclusive, né? Defenderem que essas pessoas têm que ficar que nem zumbis andando pela cidade, que ninguém pode interferir nisso, né? Para o bem delas, para o bem da família delas, famílias que foram abandonadas, que foram para a pobreza, para a miséria também, porque perderam o chefe da família, perderam muitas vezes a pessoa que dava sustento à família, para a sociedade que muitas vezes no desespero para conseguir um pouco de droga atacam, assaltam, roubam, tem latrocínio, essas pessoas precisam de ter um atendimento, né? Não há como fugir disso, né? Quem defende que essas pessoas têm livre-arbítrio, que não precisam ter nenhum tipo de atendimento, tá completamente equivocado, né? Tá fora da realidade, fora dos conceitos da ciência. Então eu acho que esse movimento que foi feito pelo governo do estado e pelo prefeito Dória, que foi corajoso aí para fazer esse enfrentamento, ele tem que ter prosseguimento. A justiça, é claro que tem que ter um critério para abordar as pessoas, para levar até para baixa internação compulsória, mas tem que ter o tratamento, tem que se garantir esse tratamento. A forma de fazer isso pode se discutir, o método para fazer isso pode se discutir, mas as pessoas não podem ficar abandonadas sem tratamento, como vinham há tanto tempo, né? Então eu acho que eu cumprimento aqui publicamente o prefeito pela coragem, aí o secretário também, o governador Alckmin, que teve também uma participação importante nesse processo, está tendo, né? As equipes do governo do estado estão dando apoio, e o ministério que eu coordeno, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, também a nossa equipe está aí hoje ajudando aí o município a encontrar caminhos, levando recursos também para o atendimento da sua população. É isso que a gente precisa. A gente vai precisar de recursos para poder providenciar atendimento para toda essa população. Passamos amanhã hoje. Queria agradecer o ministro. Um abraço, Osmar, amigo. Hoje grande abraço, Felipe. Um abração. A gente passou amanhã hoje com a equipe do ministro Osmar, com a Carminha e com toda a equipe, conversando exatamente sobre recursos e também os recursos intelectuais e de experiência que eles têm nessa área, que é muito importante também.
né? Sim, isso precisa. Tem telespectadores participando também o tempo todo. O Juarez de Navital, no Mato Grosso do Sul, ele diz: tem como acabar sim com a Cracolândia, é só apertar o cerco contra os traficantes. É só ter leis mais rígidas. Concordam com... Eu concordo. Eu queria aproveitar e agradecer publicamente o ministro Osmar Terra. Nós estivemos juntos no Supremo Tribunal Federal, tratando da questão da inconstitucionalidade da lei das drogas, onde nós estávamos defendendo a constitucionalização das leis das drogas, porque se nós descriminalizarmos as drogas, o que nós estamos vendo aqui na Cracolândia vai multiplicar, nós vamos aumentar a oferta e o consumo. É isso mesmo. E sabe que eu recebi agora uma participação de um telespectador, José Carlos, muito obrigada pela sua participação. Ele levanta uma questão séria e importante. Ele fala: é triste ver como a igreja está omissa. E, na verdade, nós somos igreja, né, José Carlos? Eu, Miguel, o Sabará, Cid, todos nós somos igreja. Não podemos estar omissos. Se a gente levanta uma bandeira para dizer que a gente é cristão, que a gente faça essa igreja acontecer, né? Então a gente precisa agir. Vocês estavam falando, parabéns por estar no Amor Exigente. Não, é o mínimo que cada um tem que fazer, conhecer o que é dependência química. Não precisa ter ninguém dependente químico, graças a Deus eu não tenho ninguém na minha casa vivendo esse problema, mas a gente está vendo uma sociedade que se diz irmã adoecer, morrer. Então a gente precisa realmente querer aprender. A sociedade tem que participar, né, Cláudia? Não deixar tudo para o Estado. O Estado é limitado. Agora, o doutor Osmar Terra tem um projeto que está no Senado, que endurece ainda mais a pena para o traficante, tá? E dá mais acolhimento para aqueles que são dependentes. Precisamos forçar lá o Senado para que realmente vote rapidamente. Já passou pelo Congresso, agora está no Senado. O ministro ainda deve estar na linha. Esse é um outro que está aí diante de um desafio enorme. Muito obrigada pela sua participação. Ministro Osmar Terra, obrigada por colaborar aqui com o nosso assunto. Chegamos ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria uma fala final de cada um de vocês, para que o nosso telespectador também pudesse entender. Recebi alguns comentários muito interessantes, agradecendo a pauta. Recebi também algumas críticas dizendo que fomos partidários e que fizemos esse momento um momento político. Também gostaria que vocês dessem um retorno em relação a isso. Bom, eu vou falar em relação ao momento político. Eu não tenho nenhum caso de dependente químico na família conhecido, e exatamente por isso, para agradecer a Deus essa graça que Ele me proporcionou, é que eu dedico parte da minha vida para ajudar o próximo, ajudar as famílias, ajudar as mães. Nada de político. Eu quero contribuir por uma sociedade mais justa, livre, sem droga. Que precisa. Obrigada, doutor Cid. Eu, como tenho um dependente, tenho 2 em casa, os 2 estão em recuperação, mas aqui não houve política. Nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Se der certo, nós estamos salvando vidas, nem que seja uma, né? É isso que nós estamos fazendo. Não importa quem é que está fazendo, o partido que está fazendo. Nós vemos dessa forma. Tinha que se fazer alguma coisa. Era necessário que se fizesse alguma coisa. Foi feito. Agora nós esperamos que realmente disso daí a gente consiga salvar vidas. E é bom que a gente esteja atento às ações da Secretaria de Ação Social também. A palavra que eu gostaria de deixar aqui é esperança. Né? Esperança. Porque com essas ações que foram feitas, independentemente se foi feita pelo Estado ou não, a ação está aí, as pessoas estão lá, igreja, sociedade civil, empresas, o próprio poder público, nós temos essa responsabilidade. E se não tiver esperança, a gente não vai se esforçar e não vai se movimentar para resolver. Então, a palavra que eu queria deixar é esperança, porque há sim solução. É só a gente querer olhar e prestar atenção no ser humano, no próximo, né? E realmente amar e sentir a dor. Eu também não tenho casos na minha família, mas como trabalho há muitos anos com isso, já vivenciei muitas pessoas que conseguiram vencer esse problema, pessoas que não conseguiram também, e aí vai o aprendizado, fica o aprendizado, mas há esperança. É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. E olha, se você tem vontade de conhecer mais sobre esse assunto, vá ao Amor Exigente. Eu falo que eu fui pela importância que Amor Exigente tem na vida da maioria dos meus telespectadores. Então é por amor, vá conhecer, vá ajudar, vá se doar um pouquinho
para agradecer a Deus tudo que você tem. E se você está sofrendo porque você tem um ente querido que é dependente químico e você se vê doente também, você esqueceu já como é que é a vida sem a droga, vá, busque ajuda, não fique só. Nada muda se nada muda. Sozinha aí, você, mãe, você não vai conseguir. É mais forte que você, pode acreditar. Mas em grupo você encontra força, acolhimento, sem julgamento. O Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e em alguns lugares até da América Latina. Eu voltei de Israel, agora tem Amor Exigente em Israel também. E se Deus quiser, em breve teremos em todo o planeta. Mas esse teremos sou eu, você. Entra no site www.amorexigente.org.br, e o telefone lá, Dona Chiquinha que vai atender o seu telefonema, é o 019 3252 2630. Você pode ligar para conhecer mais o programa, para saber quando tem um curso de formação, porque você pode até montar um na sua cidade se não tiver. Mas se tem, vá. Quero aproveitar para convidá-los todos para a nossa celebração de 1 mês de Amor Exigente. Amanhã parabéns. teremos uma palestra sobre a rede social e o quanto também ela tem sido nociva, né? O abuso da rede social, o vício, a compulsão pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Então a gente tem uma palestra gratuita amanhã lá na Igreja do Colégio Santo Américo, a partir das 7h30 da noite. Estão todos convidados, eu estarei lá. Muito obrigada, até a próxima. Prazer em recebê-lo. Obrigada, Dr. Cid. Obrigada, Miguel. Até a próxima, viu?